Seja muito bem-vinda ao método FPI Formação de Professoras e Instrutoras. Eu quero começar te parabenizando. Só de estar aqui você já mostra que não se contenta em dar aulas no improviso. Você quer ser melhor, mais organizada, mais segura e realmente entregar resultados para suas alunas. Eu sei o quanto é difícil chegar até aqui. Muitas vezes a gente começa a ensinar com boa vontade, mas sem um caminho claro. E aí aparecem as inseguranças. Será que eu estou ensinando certo? Será que eu estou passando a teoria de forma correta? Será que as minhas alunas estão realmente aprendendo? Eu mesma já passei por isso, eu já tive medo, eu já dei aulas sem clareza, já improvisei. Mas com o tempo eu entendi que improviso gera insegurança tanto na professora quanto na aluna também. Isso vai refletindo no aluno. E foi justamente por isso que nasceu o método FPI, para dar clareza e segurança e direcionamento para você. E aqui eu quero que você entenda algo muito importante. O seu papel como instrutora vai muito além de ensinar a música. Você vai formar pessoas. Você ensina disciplina, perseverança, confiança. Você desperta sonhos. Cada aluna que senta diante de você não está apenas aprendendo órgão, ela está aprendendo sobre a vida. Então se prepare. A partir daqui você vai descobrir como ser essa professora que inspira, ensina com clareza e que é reconhecida como referência. Esse é só o começo da nossa jornada. Vamos juntas? Talvez você esteja com algumas dúvidas agora. Será que eu vou conseguir aplicar tudo isso? Será que as minhas alunas vão acertar? Será que eu tenho tempo suficiente? Será? Essas dúvidas são super normais. Eu mesma já tive todas elas. Todos esses serás já estiveram aqui na minha cabeça. Mas deixa eu te falar, o que realmente trava a professora não são as alunas ou a falta de tempo, mas sim as objeções que ela mesma alimenta, que você tem alimentado. Se você acreditar que não consegue, você não vai conseguir mesmo. Se você acreditar que não tem tempo, você nunca vai achar tempo. Mas se você entender que basta aplicar um passo por vez, você já estará muito à frente de quem continua no improviso. Vamos derrubar algumas objeções aqui juntas. Primeiro, tempo. Você não precisa revolucionar as suas aulas de um dia para o outro. Basta aplicar uma mudança por vez e você já vai ver os resultados. Segundo, dinheiro. Muitas pensam, mas eu vou gastar. Não, deixa eu te dizer. Professoras preparadas são mais valorizadas. Esse método ele vai te ajudar a ser procurada e reconhecida. E isso gera retorno. Você está investindo em você. Terceiro, alunas resistentes. Quando a professora está segura, a aluna confia. Se você transmite clareza e direção, as alunas seguem. Eu quero que você faça uma reflexão agora. Quais são as desculpas que até hoje te impediram de ensinar com segurança? Anota aí num caderno. Ao longo desse curso, nós vamos eliminar cada uma delas. A partir de agora, essas dúvidas não vão mais te travar. Você tem um método, você tem direção. É só seguir o passo a passo. Agora eu quero te mostrar a estrada que você vai percorrer aqui dentro do método FPI. Nós vamos começar estruturando um mapa do progresso, para que você nunca mais se perca sem saber o que ensinar. Depois, nós vamos falar sobre os principais erros que as instrutoras cometem e como evitar cada um deles. Você vai aprender também como manter o interesse das suas alunas, como ensinar passo a passo, sem que a aula fique cansativa, e qual é o momento certo de começar a prática no órgão e introduzir os hinos também. Além disso, você vai perceber como lidar com as diferentes idades e níveis dentro da mesma turma, como corrigir sem constranger e como preparar as alunas para os testes também. E não para por aí. Também teremos aulas para você se posicionar como referência e se tornar uma professora valorizada e procurada. E tem mais, eu preparei algumas aulas mostrando na prática como aplicar cada uma dessas orientações. Você não vai apenas ouvir a minha orientação, vai ver como colocar isso em prática também. O método FPI foi pensado para ser direto, objetivo e aplicável. Então confia, a cada aula você vai sentir mais clareza, mais segurança e mais poder como professora.
gente pensa que o papel da professora é apenas ensinar o conteúdo, mas eu quero te mostrar que ser instrutora é muito mais que isso. Você é o guia, é a pessoa que mostra o caminho quando a aluna não sabe nem por onde começar. Você é motivadora. Muitas alunas vão querer desistir, vão querer desanimar e é você que vai incentivá-las a continuar. É você que vai estar com uma palavra de ânimo. Você vai ser mentora, você vai precisar corrigir, orientar, dar disciplina. Você é exemplo, você é inspiração. As suas atitudes, a sua postura, a sua forma de ensinar vão marcar a vida das suas alunas para sempre. Vai por mim. Então pense agora, quem foi a professora que mais marcou a sua vida? Por que ela foi especial? Você também pode ser essa pessoa para suas alunas. O seu papel vai muito além de lecionar. Você forma organistas, mas também forma histórias, fortalece famílias, inspira vidas. Esse é o peso e a responsabilidade que você carrega. E é isso que torna essa missão tão importante. Agora que você já entendeu a importância do seu papel, eu quero falar sobre mentalidade. Não adianta ter o melhor método, o melhor conteúdo, os melhores materiais, se a sua mentalidade não estiver ajustada. Mentalidade de professora é entender que você não improvisa, você planeja sem preguiça, você não duvida, você aplica com confiança. Você não espera a aluna estudar, você cria estratégias para motivá-la a estudar. O método FPI vai te dar ferramentas, mas quem vai transformar de verdade é você. E para isso eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compromisso. Segundo, ação. Aplique cada aula, cada orientação, ainda que seja em apenas uma aluna, você já vai sentir muita diferença. Anote, pratique, teste, adapte. Não deixe esse conteúdo parado no seu caderno. Eu quero que você pense agora, tipo de professora você quer ser lembrada? Uma professora que dava aulas no improviso ou aquela que transformou a vida de muitas alunas com o seu ensino? O que você decide hoje vai ecoar no futuro. Vamos juntas aplicar cada passo e construir esse legado. Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do método FPI, Formação de Professoras e Instrutoras. Hoje nós vamos construir juntas o que eu considero a espinha dorsal de qualquer professora de sucesso. Um roteiro estruturado para ensinar com segurança, clareza e consistência. Sabe quando você chega na aula e pensa: o que será que eu ensino hoje? Será que a minha aluna já está pronta para o órgão? Será que ela vai desanimar? Esse roteiro elimina essas dúvidas, tá? E ele é como um GPS. Você sabe exatamente onde está, para onde vai e quais etapas precisa percorrer. E quando você tem isso, transmite segurança e a sua aluna sente que está sendo conduzida por alguém que sabe realmente o que faz. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o programa mínimo. Ele não é uma lista aleatória, um cronograma ali de hinos ou lições, exercícios dos métodos. Ele é uma sequência estratégica de estudos pensada para que qualquer aluna, independente da idade, do ritmo ou da experiência, consiga evoluir do zero até estar apta para fazer algum teste ou para tocar com segurança, certo? Então ele é essencial porque evita dois erros graves, que é ensinar conteúdo fora de hora ou não ensinar o que é realmente necessário. Com o programa mínimo, você deixa de ser uma professora que reage às necessidades e passa a ser uma professora que conduz ali o aprendizado. Exemplo, imagine que você vai viajar para uma cidade desconhecida, sem GPS. Você pode até chegar lá, mas você vai se perder, você vai gastar mais tempo e corre riscos. Já com o GPS, cada curva é planejada. GPS não, Waze, né, que é mais moderninho, né? Enfim, o programa mínimo ele é como se fosse um GPS ele de ensino. Cada conteúdo tem a hora certa e o motivo para estar ali. E aí, vamos lá para as etapas essenciais aí desse GPS, né, desse programa mínimo. A gente tem ali posturas, né, e posição de mãos.
a postura é o alicerce da técnica. Se você começa errado, vira um vício e depois é muito mais difícil de corrigir. Então você tem que orientar a altura correta do banco, evitar muito alto, muito baixo, os cotovelos levemente afastados do corpo, ombros relaxados, os pés bem posicionados no chão ou nos pedais ali, né, quando for o caso. E ressaltar, corrigir ali a postura desde a primeira aula para evitar dores e tensão, que a gente sabe que isso causa mesmo, tá? Pode acontecer. Depois, leitura de notas, leitura musical. Sem a leitura, a aluna fica dependente de ficar copiando e decorando, e isso limita totalmente o avanço. Começa com a leitura trabalhando ali por figuras. Começa fazendo exercícios só de semínimas, só de mínimas, e você pode usar alguns exercícios que fujam, entre aspas, do programa mínimo, que não esteja no MSA, mas que você acrescente, que você complemente ali de outros livros, trazendo recursos que eu sempre recomendo, por exemplo, o Pozzoli, que está até como indicação em alguns programas mínimos, como está passando aqui na tela para você. Métodos que você pode utilizar, programas. Então você pode estar usando o MSA, por exemplo, com a sua aluna. Vamos fazer aqui nosso mapinha. Olha, você pode utilizar, por exemplo, professora, está usando com a aluna aqui, exemplo, né? Está fazendo a leitura aqui com ela. Está trabalhando leitura, né? Leitura de nota, do, ré, mi, fá. Vamos aproveitar que são tudo semínimas. Vamos fazer o ritmo da semínima? Como seria o ritmo da semínima? Vamos bater aqui a mão? 1, 2, liga o metrônomo, faz ela bater a mão com um pé, tá trabalhando coordenação motora junto. Vamos fazer só a mínima, como seria? 1, 2. Como seria a semibreve? Vamos trabalhar agora a leitura de notas com as colcheias, como seria? Do, ré, mi, fá. Agora vamos bater esse ritmo. Agora a leitura de notas com as semicolcheias. Vamos bater, vamos sentir o ritmo agora das semicolcheias. Se você trabalha desta forma por etapas, já ajuda demais. Então, muitas vezes você tem aluna que tem dificuldade, mas você está tão ali, trabalhando fielmente ao que está escrito ali, seguir aquela sequência que está no MSA, sem fugir daquela sequência, que você não sabe mais o que fazer. Não é porque tá ali no livro que você é obrigado a seguir aquela sequência. Consegue entender? Você não vai fugir do livro, mas você pode quebrar um pouco a sequência para respeitar um pouco mais a limitação da aluna. Faz sentido na sua cabeça? Então é isso, a gente vai criar esse mapa para você entender e quebrar um pouco o padrão, fugir do padrão. Então, é isso que você precisa entender. Ensinar sempre com exemplos aplicados não só à teoria, mas na prática, né? Reforçar revisões para fixar leitura e não deixar a aluna esquecer o que ela já aprendeu. Faz as revisões, começa a aula, ou você faz a revisão no início da aula ou no término da aula. Eu acho que no início fica melhor. Pode ser uma revisão básica de 5 minutinhos. Olha, lembra que na aula anterior nós vimos sobre esse assunto assim, 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 e eu falei pra vocês isso e isso. Então, vamos lá. Olha, nós fizemos assim, 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 assim. Você tem que ir adaptando isso na sua metodologia de ensino e vendo onde isso se encaixa melhor. E adaptando a quantidade, o tempo da sua aula, né? É 60 minutos de aula e colocando, encaixando isso dentro desse tempo. Não adianta você querer ensinar tudo que a gente tem para ensinar dentro de 60 minutos. Então, hoje eu vou ensinar o que dentro de 60 minutos? O que dá para ensinar. E aí encaixar uma pequena revisãozinha dentro disso aí. Pronto. Eu queria ensinar mais. Eu também queria, mas o tempo é 60 minutos. É o que tem para fazer hoje. Paciência. Desde que você consiga aproveitar o máximo. Mas esse aproveitar o máximo não significa entupir a aluna de conteúdo e ela não tá aprendendo nada. É você dar uma aula rica, né? Uma aula ali super animada e a aluna entender, a aluna conseguir compreender e não entupir ela de conteúdo, não entendeu nada, ficou ali tipo, não quero mais voltar para essa aula, aquela aula maçante, aquela aula robótica, só entupindo conteúdo, tô só jogando conteúdo, só jogando conteúdo, só jogando conteúdo. E ela não tá entendendo nada, sem evolução nenhuma. Esse não é o objetivo. Se você vai trabalhar um tema, trabalha um tema, mas trabalha ele bem trabalhadinho, faz uma revisãozinha, pronto. Na próxima aula, a gente trabalha o próximo tema. E assim sucessivamente. Tá claro isso?
Exercícios técnicos. Olha, os exercícios técnicos são a musculação do organista. Musculação do organista. Eles fortalecem ali os dedos, tá? Melhoram coordenação, preparam para um repertório mais complexo, conforme a gente vai mudando de fase, né? E inclua escalas, exercícios de dedilhado, até os recursos de dedilhado ali que a gente tem, ligaduras, enfim. Você pode ir pegando os próprios, por exemplo, se a sua aluna tá no método 1 ainda, no volume 1, dependendo da aluna, se ela é uma aluna assim mais evoluída, você pode até pegar alguns exercícios técnicos de recurso de dedilhado que já tem no volume 2 e já passando para ela ir fazendo alguns exercícios de pedaleira que tem no volume 2. Você já pode passar para a sua aluna que ainda está no volume 1 e fazendo, se você percebe que ela é uma aluna que está mais evoluída e que corresponde. Não precisa esperar ela chegar no volume 2 para ela passar isso. Você já vai, sabe, passando esses exercícios mais técnicos para ela. Aí quando ela passar de nível, obviamente, quando ela passar para o volume 2, aí ela vai estudar o que está lá, né? Os estudos, os exercícios de lá. Mas você tem que ter essa noção. Ou, se você quiser acrescentar outros exercícios técnicos, né? Tipo do Anon, de outros livros que sejam um pouquinho mais avançados, não exercícios muito que fuja da realidade da aluna, mas só para criar um pouquinho mais de técnica, para fortalecer os dedos, mas isso é um ou outro exercício só para ajudar na desenvoltura dela ali. Por isso que a professora tem que ter um conhecimento mais amplo do que a aluna, e não o mesmo conhecimento que ela. O seu conhecimento é igual ao da aluna ou é mais amplo que ela? A pergunta que não quer calar. Você toca os mesmos métodos que ela, que são os que estão no programa mínimo? Ou você toca mais coisas que ela? Você sabe a mesma coisa que ela ou sabe mais do que ela? Você pode usar os mesmos recursos dos métodos oficiais para manter padrão e qualidade também, não tem problema, tá? Relembrar, o treino técnico deve ser curto, mas frequente. Você não vai ficar a vida inteira só ali. É curtinho ali, tá? Só para ir pegando mais técnica. Progressão gradual de dificuldade. Aqui nós não vamos falar de peças, lições, músicas avulsas, mas sim de conteúdos e desafios que aumentam gradualmente a complexidade. Exemplo, aumentar a extensão usada, né, no nosso teclado do órgão, introduzir novas figuras rítmicas, trocar de tonalidade. Então a aluna está avançando o conteúdo dela ali. Você está mostrando para a aluna que ela está evoluindo, mesmo que seja pequenos passos. Você pode, por exemplo, filmar, né? Começou uma aluna nova, aí já está na prática, filma a primeira aula dela no órgão ali. Na próxima aula, você filma um outro trechinho. Passado 4 aulas, você vai mostrar para ela, olha, vamos ver como você tocou na primeira aula, na segunda, na terceira, na quarta, ela vai ver que ela evoluiu. Olha, nossa, meu Deus, professora, como eu tocava na primeira, agora na quarta. Porque as alunas não têm noção de como elas tocam. Elas só vão ter essa evolução quando elas vão começar a se olhar a gravação tocando. É igual você. Você não tem noção de como você toca, a não ser que você se veja, que você se assista tocando. A mesma coisa elas. Então começa a pensar em coisas novas, inovações. E aqui um assunto meio polêmico, né? Quando introduzir a aluna no instrumento, no órgão? Levar cedo demais desmotiva, levar tarde demais também. O momento certo é quando a leitura está firme, a coordenação motora ali também já está minimamente estabelecida e a aluna consegue manter um andamento sem travar. Então você tem que observar segurança na postura, na leitura e na execução antes da primeira ida ao órgão, tá? Preparação para o teste. Inclui muito mais do que tocar as lições e os hinos. É preparar ali emocionalmente. Muita instrutora, muita professora está deixando a desejar nisso aí. Então, as alunas não têm preparação emocional para ir no teste. A gente sabe que o teste tem muita pressão psicológica, que elas não estão preparadas. Então, saiba trabalhar com as alunas sob pressão. Treine execução sob pressão, simule provas, trabalhe a respiração para reduzir a ansiedade, sabe? Respire fundo, solte pela boca. Mas tipo assim, monte assim, plateias, né? Coloque pessoas para observá-las tocando, manda tocar bem alto, porque geralmente as alunas tendem a, quando mais alto tocar, mais começa a errar. E mesmo sem ela perceber, quando ela estiver tocando, aí você combina de uma pessoa, manda mensagem, combina da pessoa entrar do nada ali, né? Na salinha ali onde você leciona, propositalmente, porque ela tem que estar preparada, sabe? Para quando isso acontecer, né? Porque no dia do teste vai ter pessoas ali olhando, ela tem que se acostumar
acostumar com a presença da irmã examinadora, ela tem que se acostumar com outra pessoa ali próximo dela. Coloca uma outra pessoa para ficar ali próximo, observando ela, porque a irmã examinadora está lá próximo, né, dela na avaliação. Leve ela, se possível, para assistir outros testes, se possível, para ela ver como é que é isso. Então tem que preparar, sim. Como identificar o momento certo para cada passo? Você precisa conhecer o ritmo da sua aluna. Algumas voam, né? Outras precisam repetir mais. A lógica é manter uma sequência, mas ajustar a velocidade. O segredo não é pular etapas, mas sim adaptá-las à realidade de cada aluna. Então agora é a sua vez. Eu quero que você monte o seu próprio mapa da evolução. Sim. A gente vai trocar esse termo programa mínimo, que está ultrapassado, por algo que soe mais nosso aqui, personalizado, tá? Esse mapa, ele vai descrever como você conduziria uma aluna fictícia aí do zero. Você vai colocar aí no papel, faz numa planilha bem bonitinho, tá? Transforma aí no arquivo em PDF e me manda aqui o arquivo, tá bom? A gente vai compartilhar depois no grupo. Eu vou colocar aqui a data, o dia da data aqui na descrição dessa aula. Vou deixar o grupo aberto pra gente poder compartilhar. Você vai gravar um vídeo explicando como que tá esse seu mapa, qual que é a sua ideia, como você faria isso, como você trabalharia essas questões. Fica à vontade, tá bom? Eu vou deixar um exemplo para você não ficar perdida do meu mapa, né? Do meu mapa que eu fiz na próxima aula, para você entender e para você se inspirar também, caso você fique meio perdida de como fazer esse mapinha. Vou deixar também disponível esse mapa para você também ficar aí como referência. E aí, no dia que tiver aqui na descrição, é o dia que o grupo ficará aberto das 6 da manhã às 22 horas, horário de Brasília, para você também enviar o seu vídeo. O vídeo não pode ultrapassar de 5 minutos, tá bom? E aí, fica à vontade para compartilhar. Eu vou amar ver o seu vídeo, entender a sua proposta do seu mapa também, entender como que tá. Eu quero avaliar, quero te ajudar também nessa nova etapa aí desse mapa, desse seu GPS, ok? Então, beijo pra você, um cheiro e até a próxima aula, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre os erros mais comuns que fazem uma aluna travar no meio do caminho e como você, como professora, pode evitá-los. Até já! A partir do momento que você começa a se familiarizar com ele, você vai ver que sem o mapa do progresso não tem como você viver. Sério, de verdade. Então, sem o mapa do progresso, não tem vida. Eu, por exemplo, não fico sem meu mapa do progresso, tá? Em tudo, para os meus cursos, para minha vida pessoal, para minha vida, tudo. O mapa do progresso para tudo, até mesmo para as minhas viagens. Sério. Então, vamos lá, tá? Eu vou te apresentar aqui a estrutura do meu mapa do progresso, ok? Vamos lá, o mapa do progresso, bem-vinda, prazer. Esse é o mapa do progresso, tá? Então, a estrutura do mapa do progresso. Nós vamos aqui ter em mente, primeiro, eu usei como estrutura aqui o mês de setembro como exemplo, tá? Mas é claro que você vai adaptar isso para o mês que você vai utilizar e você vai adaptando isso para a sua realidade. Então, ó, primeiro você vai definir qual mês que você vai trabalhar. Eu coloquei aqui setembro. Qual que é o nível da sua aluna que você vai fazer o mapa do progresso? Ela vai ser iniciante? É uma aluna de nível intermediário? É uma aluna de nível avançado? Vai adaptando para a sua realidade, tá? Quantas aulas? Você vai colocar o número de aulas que você tem no mês. Eu coloquei aqui, por exemplo, que são 4 aulas totais no mês. Visto que nós temos uma aula semanal, uma aula por semana. Então, se você dá uma aula por semana, né, no total você vai ter 4 aulas por mês, certo? Qual que é a duração padrão da sua aula? 60 minutos, né, de aula, 1 hora, né, 60 minutos de aula por aula, certo? É isso aí, quem define isso é você. Você vai dar 60 minutos de aula, 2 horas de aula, você define isso. Isso aqui é o básico. Aqui na minha região, nós professoras, quando dá aula presencial, trabalhamos dessa forma, 60 minutos de aula, ponto, tá? Ninguém passa disso. A não ser quando você vai trabalhar com uma aluna que está fazendo preparação para teste. Não tem como você fazer revisão com 60 minutos. Aí você ultrapassa essa carga, né? Vamos lá. Qual que é o objetivo que você vai trabalhar durante o mês? Não é durante a aula, é o mês inteiro. Então aqui você vai definir sempre um objetivo central. Por exemplo,
Você vai introduzir os fundamentos básicos do órgão, e aí você vai desenvolver a postura inicial do instrumento, aqui você vai colocar qual o objetivo que você vai desenvolver ali durante o mês inteiro, que você vai trabalhar durante essas 4 aulas mensais, certo? Pronto, vamos ver o que mais a gente tem aqui. Aí nós vamos aqui para a parte da estrutura das aulas, por exemplo, tá? Acompanhe aqui comigo, a estrutura das aulas. Então, por exemplo, na aula 1, o que é interessante? Eu coloquei aqui uma apresentação e a orientação. O que seria isso, uma apresentação e uma orientação? Né? Qual que é o objetivo? É uma recepção, né, da aluna e um alinhamento. Isso aqui é extremamente importante. Minha colega, vamos lá. O que a professora deve fazer? Ela vai se apresentar e vai explicar como funcionam as aulas. Aqui, minha querida, você vai colocar os pingos nos is. Você tá entendendo? Você vai se apresentar. Olha, vamos lá então, hoje eu vou explicar para você como que funcionam as minhas aulas, tá? Você pode até convidar os pais da aluna, caso ela seja menor de idade, para ficar ali junto. Olha, eu preciso que a senhora, o senhor esteja presente nesta aula, tá bom? Então, como funciona? Olha, eu gosto de trabalhar nas minhas aulas usando o que eu chamo de mapa do progresso. Se você não quiser usar este nome, mapa do progresso, você pode inventar ou substituir um outro nome, tá bom? Fica à vontade. Professora, eu posso usar o nome mapa do progresso, mesmo que ele seja seu, aqui exclusivo do método FPI? Pode, não tem problema, tá? Pode usar. Você vai mostrar que o seu mapa do progresso está prontíssimo para a aluna, então você já deve ter um mapa do progresso pronto para ela. Uma sugestão: se você já trabalha com alunas iniciantes, né, você pode até ter um mapa do progresso ali meio que padrão, entre aspas, para você iniciar. Por isso que é interessante o que eu faço, eu falo assim, procure fazer uma entrevista. Então, por exemplo, a mãe chegou, né? Irmã, eu gostaria de saber sobre as aulas de música para minha filha. Faz uma entrevista pelo WhatsApp, entendeu? Mas a sua filha, ela já estudou? Sim ou não? Ela já estudou o quê? Quanto tempo ela estudou? Com quem? O que ela já estudou? Quais lições? Quais métodos? Porque aí você já sabe se ela é uma iniciante totalmente do zero, nunca teve contato, ou se ela é uma iniciante, mas já teve contato com a música, porque aí você já tem um mapa do progresso pronto para quem é iniciante completamente do zero, ou um mapa do progresso pronto para quem é iniciante, mas já teve um contato com a música e não é totalmente iniciante do zero. Você tá entendendo? É isso aí. E aí você vai mostrar o seu mapa do progresso pronto para a aluna, destacando o que vai ser aprendido, o que vai ser ensinado ao longo do mês. Inclusive, acho que essa palavra está errada, o que será aprendido. Acho que foi um erro de português da minha parte, vou até corrigir. O que será ensinado ao longo do mês. Olha, então, nós vamos aprender ao longo deste mês isso. Explica, fala, você tem que falar, você tem que conversar. Você vai ver que ao longo das nossas aulas aqui do método FPI, eu vou bater muito nessa tecla, a gente precisa conversar, tá bom? E você vai explicar também qual é o papel da aluna, a importância do estudo dela na casa dela. Mais uma vez, repita comigo, na casa dela. Onde a aluna vai estudar, professora? Na casa dela. Mais uma vez, na casa dela. Vamos fazer um coral. Onde a aluna vai estudar? Na casa dela. Amém. Isso aí. Com dedicação e foco. E aí ela vai apresentar você vai apresentar os materiais que vai ser usado ali durante a aula. Entendeu, minha querida? Amém. Glória. É isso aí. Certo? Muito bem. E aí também, ainda que nós teremos aí o tempo, eu coloquei aqui um cronograma, na verdade, do tempo sugerido para você fazer essa primeira aula aqui, tá? Vamos lá, uns 10 minutos para apresentação e um acolhimento ali da aula, né? Mas isso aqui varia muito. Para mim não ia rolar eu fazer 10 minutos de apresentação, porque eu falo muito, mas eu falo demais, então 10 minutos para mim não ia rolar, ia passar de 10 minutos. Mas é só uma sugestão. Você se conhece, então você sabe quanto tempo você vai gastar para fazer a apresentação disso, tá? 20 minutinhos aproximadamente para você explicar, explicação do plano, a explicação do mapa do progresso, né? 30 minutos aí para você fazer uma introdução na prática já, né? Já iniciar com o conteúdo, né?
Dá para você iniciar com o conteúdo sim já na primeira aula, entendeu? Então, você que vai administrar isso. Isso aqui é uma sugestão, ok? Ok. Então, aqui é a primeira parte. Esse é o mapa do progresso. Estrutura, né, do mapa do progresso. Então, tem aqui o mês, igual nós já vimos, o nível da aluna, número de aulas, duração padrão da aula, objetivo que vai trabalhar no mês, estrutura das aulas, né? Aula 1, o objetivo e um tempo sugerido aí que eu expliquei. Aí nós temos essa planilha aqui, minha querida, que é a planilha do mapa do progresso. Pois bem, o que acontece aqui? Vamos lá. Opa, deixa eu arrumar ela aqui bonitinha pra você. Nessa planilha, eu coloquei aqui, ó, explanei ela, ó, aula, né? Coloquei ali apresentação e orientação, né? Como se fosse já na primeira aula, e aí você vai explicar o funcionamento das aulas, vai dar uma motivada na aluna, sempre motivação, as pessoas são movidas por motivação. E é interessante que você, se der tempo, já inicia com os primeiros conteúdos, se der tempo. É interessante, ok? Se der tempo, já inicia com os primeiros conteúdos, ok? Muito bem. E aí, seguindo a nossa planilha aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, conteúdo a trabalhar. Apresentação da professora, opa, aqui, ó, apresentação da professora, mostrar o mapa do progresso, explicar o papel da aluna, né? E a forma de estudar, tem que deixar isso claro, porque a aluna não sabe o que é estudar, não sabe como que ela vai estudar, ela é perdida. E a mãe, pior ainda, entendeu? É isso, minha gente, tá? Aqui, o segundo passo, né? Aqui o tempo sugerido, já tinha explicado ali anteriormente, né? O segundo passo, né? Na verdade, a segunda aula, minha querida. Você vai colocar ali os primeiros conteúdos, mas caso você já tenha iniciado os primeiros conteúdos na primeira aula, então você adianta. Aqui, ao invés de colocar os primeiros conteúdos, você já coloca os segundos conteúdos, ok? Né? Aqui é só um exemplo. Você vai iniciar os fundamentos básicos, não significa que é isso, tá? É um exemplo. Eu coloquei aqui como um exemplo. Você vai iniciar o que você planejou, tá? Foi só para você entender. Né? Se fosse iniciar os fundamentos básicos, então seria uma introdução, uma prática inicial, é postura, é posição das mãos, é isso que você vai trabalhar, né? E aí seria o quê? 15 minutos para você revisar, 35 minutos de conteúdo prático, 10 minutos de estudo em casa. Isso aqui eu estou sugerindo para você tentar se organizar na sua aula. Se ela tem duração de 60 minutos, então tenta cronometrar, procura usar um relógio, né, ou celular que seja. Olha, vou usar 15 minutos para a gente revisar o que nós vimos na aula anterior. 35 minutos para eu passar o conteúdo da aula de hoje. E 10 minutos para ver o que você estudou em casa. É pouco? É muito pouco. Mas é o que a gente tem para fazer em 60 minutos. É isso. Então você tem que planejar, você tem que entender que você não vai entupir a sua aluna de coisa para fazer. Porque você tem 60 minutos de aula. É isso. Entende? É isso. Muito bem. Vamos lá, volta aqui. Na terceira aula aqui, ó, você vai ver o que aconteceu, o avanço que ela teve, vai passar um exercício de fixação, por exemplo, né? O objetivo principal seria o quê? Consolidar o aprendizado inicial, de repente, né? Aqui, passando aqui, ó, adiantando aqui, né? Conteúdo que vai ser trabalhado. Uma pequena melodia simples, uma pequena lição, tranquila, curtinha, vai continuar nos exercícios rítmicos, de repente, lembrando que isso aqui vamos supor que era o que eu planejei para minha aluna, né? Leitura básica com um tempo marcado, por exemplo, né? E aí, o que eu dividi? Eu fiz o que nessa